Vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, dando prosseguimento aqui à série Em Busca da Presença. Muito bom, como diz o Adriano, muito bom vermos aqui nossos irmãos de volta. Muitos irmãos retornaram, né? Das férias muito merecidas, o descanso merecido, do passeio. E agora estão de volta para adorarmos juntos ao Senhor. Que privilégio. Romanos, vamos ler o capítulo 8, do versículo 5 ao 9. Deixa eu ler aqui para ficar igual. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos ler o 9 também? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações através dos louvores. O Senhor tem ministrado aos nossos corações através da vida dos nossos irmãos. Senhor, eu te peço agora que venha ministrar em nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, ministra sobre nós, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos, mas o que é necessário para nós. Que a Tua palavra possa nos alimentar, Senhor. Que a Tua palavra possa nos direcionar no caminho certo. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos consolar, Senhor. Possa fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, mas que jamais volte para Ti vazia, ó Deus. Continua conosco nesse lugar, Pai. Usa-me, ó Deus, em Tuas mãos, pois eu sou apenas um vaso, Senhor, e de mim mesma eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Mas eu me coloco à disposição, Pai, do Teu Santo Espírito, para que possamos juntos, Senhor, crescer na graça e no entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai falar hoje sobre a presença de Deus e a mente transformada. Como que a presença de Deus, como que estar na presença de Deus, como ter a presença de Deus dentro de nós influencia e muda completamente a nossa mentalidade, o funcionamento da nossa mente, como as coisas funcionam. Algumas traduções, elas dizem quem vive segundo a carne aspira, né, o que a carne deseja ou cogita o que a carne deseja, mas a palavra usada para mentalidade no original é fronema. Irmãos, eu não sei falar, tá? Mas o original da palavra, ela quer dizer exatamente pensar, ela quer dizer exatamente dirigir a nossa mente para alguma coisa. E é por isso que muitas traduções mais atuais já colocam a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Algumas colocam como inclinar, né? O inclinar da carne, o inclinar do espírito. Mas no original o que a palavra está nos dizendo é sobre a forma que nós pensamos. E essa palavra, ela também está em Atos 28, quando Paulo se apresenta em Roma, eles falam assim, nós queremos ouvir o que você pensa. É a mesma palavra, é por isso que eles têm essa base para dizer que ela significa a forma de pensar. Ali, quando ele fala, se de fato, né, no 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aqui é considerado o que eles chamam de condicional de fato, porque na verdade ela significa já que. É a mesma palavra que eles vão usar para se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é, será que Deus é mesmo por nós? Não, mas é já que Ele é por nós, sendo que Ele é por nós, considerando que Ele é, tendo certeza desse fato, ninguém será contra nós. Então quando ele fala aqui, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, já que o Espírito de Deus habita em vocês. Né? Nós recebemos o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor no livro de João 14, 23. Eu não vou ficar pedindo para colocar aqui, irmãos, para a gente poder ganhar tempo. Por acaso eu não enxergo o relógio.
eu vou olhar aqui no telefone. Para a gente poder ganhar tempo, né? Mas eu vou falando, os irmãos estiverem anotando, depois, se quiser, eu passo também o esboço. Não por isso. Então, assim, o Senhor, Ele vai dizer o quê? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Né? Então, amar a Deus vai um pouquinho além de aceitá-lo, de nos convertermos, porque o Senhor mesmo, Ele vai dizer, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu brinco muito com isso com o Adriano, eu falo, você me ama, ele me ama. Eu falo, então guarda os meus mandamentos. E é isso que o Senhor fala para nós. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, ele está dizendo ali, né, se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. E eu farei nele, faremos, ele fala inclusive no próprio, faremos nele morada. Então, de que forma nós identificamos se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, se temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida ou não? Através daquilo que nós estamos pensando, daquilo que a nossa mentalidade está inclinada, daquilo que nós estamos desejando. Então, aqui nós podemos fazer, como Paulo, né, disse, examine-se o homem a si mesmo. Então, nós fazemos uma autoanálise. Irmãos, vocês vão ver hoje como Deus é maravilhoso, o grande mestre, né, o pai da psicologia e da psiquiatria, já desde sempre dizendo, faça uma autoanálise, olhe para você mesmo, investigue os seus pensamentos, tenha atenção aos seus pensamentos, cuide do que você pensa. Né? Colossenses 3:2 vai dizer o quê? Pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas que são do alto. Filipenses 4:8 vai dizer, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, que for honesto. Né? Ele vai dizer assim, finalmente, ou seja, sobre tudo aquilo que a gente não falou, o que não ficou explícito aqui para vocês, o que a gente não teve tempo de abordar nas cartas, então faz o seguinte, se for honesto, se for de boa fama, se glorificar ao Senhor, pensem nessas coisas. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, né? Então, não havia, a partir disso, não há muito mais. Será que isso é de Deus? Será que isso não é? Será que agrada a Deus? Será que não agrada? Se vocês tiverem dúvida e não tiver nada explícito, claro, aplique Filipenses 4:8. É verdadeiro, é nobre, é correto, é puro, é amável, é de boa fama, glorifica o nome de Deus? Ok, vamos pensar nessas coisas. E por quê, irmãos? Que coisa linda e maravilhosa. A palavra do Senhor nos dizendo, tenha atenção à vossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade da carne, o nosso eu natural, do homem não convertido, não transformado, ela tem o poder de nos destruir. E destruir aqueles que estão à nossa volta. Se nós pararmos para pensar na terapia cognitivo-comportamental, ela é hoje uma das ciências mais cientificamente comprovadas no tratamento das doenças mentais. Ela tem como base o modelo cognitivo. Simplificadamente falando, existe uma situação, existe um pensamento, a partir dessa situação, que vai provocar uma emoção, que vai provocar um comportamento. E essas coisas podem se reforçar. Então, irmãos, qual é a base disso? O que você pensa sobre uma situação tem muito mais peso do que a situação em si. Né, eles avaliaram que a questão não era o que as pessoas estavam vivendo, mas a forma como elas encaravam essa situação, a forma como elas interpretavam a situação. Então, por exemplo, termina o relacionamento. Se o meu pensamento é, ok, tudo bem, estou triste, estou mal, mas isso acontece. Né? Quem sabe lá na frente eu encontro outra pessoa, então eu vou chorar ali uma semana, um mês, e tudo bem, o meu comportamento agiu de acordo com esse sentimento de tristeza, de transição, de passagem, que estava de acordo com o meu pensamento inicial. Se o meu pensamento inicial é, eu nunca mais vou encontrar ninguém, eu nunca mais vou ser amado, eu nunca mais vou ser amada, acabou a vida para mim, acabou tudo, que emoções essa pessoa vai ter? Que sentimentos que ela vai ter? De tristeza, né? De desespero, desesperança, não tenho mais o que fazer aqui, não tenho mais para onde ir, para que eu vou continuar vivendo se fulano não me ama mais? E é o que faz com que pessoas passem pela mesma situação e encarem de formas completamente diferentes. Então, a palavra, desde sempre, já está dizendo, tenha atenção à sua mentalidade. Tenha atenção com o que você pensa. Cuide das coisas que estão na sua cabeça. Né? O Augusto Cury, ele diz que a igreja ela deveria ser o berço
de grandes psicólogos e psiquiatras, porque nós temos há séculos o que a ciência descobriu no século passado para cá. Só que nós, como igreja, negligenciamos isso. Nós dissemos, isso não é tão importante. Isso não é de Deus. Não vamos olhar para isso, não vamos... Você está triste é porque você não está orando o suficiente. Não vamos pensar nisso. Você está deprimido porque você está sem Deus na sua vida. Você não sabe. E nós fomos negligenciando isso. Só que Deus, olha como Deus, um Deus de graça e misericórdia, irmãos. A ciência, a tecnologia, ela avança pela graça e a misericórdia de Deus sobre nós, que não nos entrega aos nossos pecados. O salmista, ele já dizia, louvado seja Deus que não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Então, hoje, você tem pessoas que ficam tetraplégicas, paraplégicas e conseguem disputar Olimpíadas, Paralimpíadas, que vivem uma vida dentro das suas condições comum. Por quê? Por causa do avanço da ciência, da tecnologia. E Deus permitiu também que avançasse no campo da saúde mental, mostrando que tenham atenção ao que vocês pensam, duvidem do que vocês pensam, não acreditem em tudo que passa pela sua cabeça. Questione aquilo que passa pela sua cabeça. Se nós pensamos, eu não vou mais para a igreja porque ninguém gosta de mim naquele lugar. Que mentalidade é essa? Essa é uma mentalidade que vem do Espírito? Absolutamente não. Não é Deus quem opera em nós o isolamento, a prostração. Não é Deus quem opera em nós o desamor, o desamparo. Então nós precisamos questionar. Nós precisamos fazer autoanálise constantemente. Será que esse pensamento é verdadeiro? Será que isso faz sentido? Será que isso é puro, é honesto? Será que eu não estou olhando as coisas através dos meus traumas passados? Será que eu não estou olhando para essa situação através de outras situações que eu já vivenciei? Em que pessoas realmente demonstraram que não se importavam comigo. Mas eu estou agora numa outra situação. Eu estou agora com outras pessoas, eu estou num outro meio. Será que eu vou continuar com essa mesma mentalidade? Então, irmãos, graça e misericórdia de nós. Para a humanidade e para nós, que muitas vezes não percebemos o que a palavra tem nos ensinado. O Senhor vem nos abrindo os olhos com pessoas de fora dizendo, preste atenção ao que você pensa. E você lê e diz, Senhor, eu sei que você já tinha me dito isso. Mas eu não consegui, eu não sabia como fazer. Na verdade... eu entrei em desespero, pedi ajuda e eu não recebi. Não recebi, porque nós não conseguimos acolher como o Senhor, que acolheu tanto dos seus servos que enfrentaram conflitos existenciais, que enfrentaram transtornos, depressões, ansiedades. Nós simplesmente não conseguimos lidar com isso. E por isso nós colocamos do lado de fora da porta da igreja. Por isso nós simplesmente excluímos. E hoje nós temos muitas pessoas dentro da casa do Senhor sofrendo, morrendo silenciosamente. Porque não tem coragem de chegar para alguém e de falar sobre seus pensamentos ansiosos, falar sobre sintomas de depressão, falar até mesmo sobre ideação suicida. As pessoas não têm com quem contar. Porque nós simplesmente não conseguimos imitar o exemplo de Deus e de Cristo e dizer, mas o que está se passando aqui? O Todo-Poderoso fez isso. O que está acontecendo aqui? Vamos fazer o seguinte, você não está sozinho não. Irmãos, não adianta falar, é pregação coach, motivacional. Nós temos um Deus motivador, não dá para fugir disso. Deus olha para Josué vivendo o luto e fala, Josué, meu filho. E aí você tem 6 versículos. Seja forte, corajoso, não desanima, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, eu vou com você, está tudo bem, está tudo certo. Não fica triste não, vai dar tudo certo, eu vou contigo. Mas, infelizmente, nós temos falhado em reconhecer, e aí nós vamos para a próxima parte, que a presença de Deus, ela não nos priva de dores, de tristezas, de sofrimentos. Ela impede que nós percamos completamente a esperança, a bendita esperança. Quem entra num transtorno de depressão grave, porque nós temos graus, essa pessoa ela já perdeu completamente a esperança. E nós diríamos que é isso o que a palavra de Deus impede
que a gente viva. E hoje já existem muitos estudos científicos que comprovam que aqueles que têm religiosidade, espiritualidade, eles têm níveis muito mais baixos e desenvolver sintomas de depressão e ansiedade do que aqueles que não têm. Por quê? Porque nós temos senso de propósito. Nós entendemos raízes de sofrimento. Nós conseguimos aceitar o sofrimento. Então, o que faz diferença não é achar que isso não vai acontecer comigo, mas é a forma como a gente encara as situações. Se eu continuo achando que nada nunca vai acontecer comigo, está tudo bem, agora eu sou crente, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, vai tudo maravilhosamente bem, vai tudo ok. Quando acontecer, irmãos, eu entro em crise. Eu entro em crise, porque eu não espero por isso. Por que ele está deixando eu passar por isso? Ele não me ama, então? Ele não me ouve, ele não me vê? Ele não existe? Ele não é esse Deus que pregaram? Porque eu não estava preparado para aquilo. Para entender que, como foi louvado aqui, se eu passar pelo vale, irmãos, só passa pelo vale da sombra da morte quem está com a presença de Cristo do lado. Passar pelo vale da sombra da morte e não temer, não é para todo mundo, não. Porque quando a gente está ali e a coisa fica estreita, a gente sente medo. Principalmente se o Senhor não tiver revelado o que Ele vai fazer. Se você vai passar ou se você vai ficar por ali, pelo caminho, até onde vai. Se Ele vai permitir o sofrimento para você ter um testemunho, como de Jó ou não. Só a presença de Deus nos permite. A gente vê, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, não remorso. Mas a tristeza do mundo, ela produz a morte. Então, em Deus também temos tristeza. Também temos angústias. A diferença é em como a gente lida e enfrenta essa situação. E aí Paulo fica todo orgulhoso do povo falando, olha só o que essa tristeza produziu em vocês. Né? Que dedicação, que desejo de provar a inocência. Ou seja, eles estavam sendo acusados injustamente. Que indignação. Olha os sentimentos que eles estavam sentindo por causa do que Deus havia feito. Não foi o diabo, foi Deus quem permitiu. Tristeza segundo Deus. Indignação, temor, saudade, desejo de ver a justiça feita. Desejo de provar a inocência. E ele fala, eu louvo a Deus por isso. Porque foi uma tristeza segundo Deus. Em Filipenses 4, 6, tem um versículo conhecido que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, isso que o mundo não tem, não consegue oferecer. A paz de Deus, que excede o entendimento, porque não conseguimos perceber de onde vem. Ontem eu ouvi uma pessoa que está passando por uma grande aflição e dizia, mas eu estou super em paz. E estava mesmo em paz, dava para ver. Eu conheço aquela pessoa, eu já vi em situações mais leves aquela pessoa completamente desesperada. E ela está mesmo numa situação de desespero e ela está, mas eu estou em paz. Eu estou confiando no Senhor, eu estou crendo, eu sei que Deus vai fazer aquilo que lhe aprover, quando lhe aprover. Então, essa paz de Deus é o que nos diferencia do mundo. E a presença de Deus nos permite experimentar essa emoção, essa sensação que o mundo talvez só consiga experimentar através de drogas, de bebidas, de medicação controlada, fortíssima, de ficarem dopados. Tem pessoas que dizem que precisam porque a mente parece que não para, o cérebro parece que não para. Não conseguem experimentar de forma sobrenatural essa paz que vem do nosso Senhor. Então, o que a palavra está nos dizendo é que os sentimentos e as emoções, elas são naturais. Elas vão acontecer. Nós vamos passar por isso. A diferença vai estar na forma como a gente reage a isso. Como que a gente responde a isso. Como que a gente enxerga isso que está acontecendo. Aqui mesmo em Romanos 8, no 26, ele vai falar que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, temos fraquezas. Temos lutas, temos batalhas. Ele mesmo falava de várias das suas batalhas e aflições. Do seu famoso espinho na carne. Isaías 43, 2 tem um versículo muito bonito, que diz assim, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo tão bonito, ele é usado muitas vezes em mensagens triunfalistas, né, para falar que Deus está ao nosso lado, é poderoso, vamos superar todas as coisas. Mas tem uma palavra muito importante nesse versículo, que é a palavra quando. O Senhor não está dizendo, se passares pelas águas. O Senhor não está dizendo, se por acaso você passar por um momento difícil e achar que vai morrer. Não, Ele está dizendo, quando. Significa que nós vamos passar. Isso vai acontecer. Vamos entrar em momentos desesperadores. Ele diz, quando passar pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nós vamos passar. É quando, irmão, não é se. Estar preparado para a adversidade faz toda a diferença. Porque quando ela chega, você diz, já estava te esperando aqui. Já sabia que você viria. Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te apresentar ao meu Senhor. E nós entregamos para Ele. Fala, Senhor, chegou o momento. E a sua promessa foi o quê? Tu estarias comigo. A sua promessa foi que tu estarias comigo. A presença de Deus, muitas vezes, ela não vai impedir que nós sejamos jogados numa cova de leões. Ela não vai impedir que sejamos lançados em fornalhas. Mas ela vai fazer com que a gente consiga ter paz dentro desse turbilhão. Com que a gente consiga descansar no Senhor. Sabendo que não há nada que possamos fazer. Que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos orar dentro da palavra de Deus e apresentar a Ele. Falar, Senhor, eu cheguei nesse momento. Eu estou vendo o fogo queimando à minha volta, sobre mim. Eu estou entrando em desespero. Os rios estão submergindo. As águas estão se levantando. Cumpra a tua palavra e passa comigo. Fica comigo, porque, irmãos, Deus não nos fez para estarmos só. Deus não nos fez para estarmos só. E por isso que nós estamos aqui também. Porque mesmo no paraíso, Ele olha para Adão e diz, não é bom o homem estar só. Só? Solidão, irmãos. No paraíso perfeito, na presença de Deus. Porque ainda há quem diga que solidão é coisa do diabo. Mas veja bem, isso foi antes da queda. O Senhor está dizendo, Ele precisa de alguém similar a Ele. E aí a tradução de Ezer Kenedor da mulher é o quê? Alguém que lhe corresponda, que lhe auxilie e lhe corresponda. Ela é igual a Ele, são duas mãos viradas uma para a outra. Deus não nos fez para estarmos só. Isso faz toda a diferença para ultrapassarmos as nossas barreiras e as nossas dificuldades. Falando um pouquinho dos transtornos mentais, os mais frequentes, né, que é a ansiedade e depressão, nós temos, como eu disse, vários estudos que enfatizam o desempenho da religião como fator de proteção. Quando nós falamos de doenças mentais, nós falamos em fatores de risco, e aí você tem predisposição genética, ambiente, traumas, etc. E nós temos fatores de proteção. E a religião, ela é reconhecidamente como um fator de proteção. Porque nós estamos envolvidos, estamos no ambiente, temos um senso de propósito, temos noção de que o nosso sofrimento, né, está produzindo em nós algo ainda mais excelente do que aquilo que vai ser revelado. Né? A gente passa pelo sofrimento e lembra de Paulo falando, a sua leve e momentânea tribulação. E você diz, não parece leve e momentânea. Não parece leve, muito menos momentânea. Mas ela está produzindo em nós algo excelente. Então, isso funciona como um fator de proteção. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link das pesquisas, porque são pesquisas publicadas em revistas científicas. Então, assim, a ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação normal do nosso sistema, que a gente chama de sistema de luta e fuga. Então, o que acontece? Desde lá, os primórdios, né, nós víamos um perigo, eu vi ali um leão, ok? O que eu preciso? Eu preciso de sangue na minha musculatura para eu poder correr. Então, o que o meu corpo faz? Tira o sangue das extremidades. E aí, o que a gente sente? Minha mão está gelada, eu estou morrendo. A minha mão está muito gelada, a minha mão está fria. Claro que está fria, o seu corpo está te preparando para você sair correndo ou lutar contra um leão.
e outros sintomas. Então, o nosso coração precisa bombear esse sangue mais rápido. Começa a ficar acelerado. Tira o sangue de onde não é importante. O cérebro fala assim, tudo que não é importante para nesse momento. Aí o que o ser humano tem? Uma dor de barriga, porque o intestino é um dos primeiros a parar de funcionar. Tem muitas pessoas com ansiedade que o sintoma raiz dele é a dor de barriga. Ele já sabe, ele começou a ficar nervoso, ele já sente assim, olha, um negócio. Então isso faz parte de um sistema de luta e fuga que foi estabelecido pelo próprio Senhor. Só que hoje nós não temos que lutar contra leões. Nós temos o quê? Nossa mentalidade, ativando esse sistema, mesmo quando não está presente. É como se a gente tivesse aqui aquele sensor de incêndio e ele disparasse por causa da fumaça de uma vela de aniversário. Entende? É mais ou menos isso. Então, o sensor da pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ele está desregulado. Não há nenhum risco, não há um problema iminente, ela não vai morrer, mas aquilo está desregulado. Então, ativa no cérebro dela esse sistema de luta e fuga, ela desenvolve todos os sintomas, mas como ela não precisa nem correr, nem brigar com ninguém, começa a acreditar que está sofrendo ali um ataque cardíaco. Então, entender, irmãos, também o funcionamento das coisas e a desregulação das coisas, como que as coisas estão funcionando, então, também fica um pouco mais fácil de eu não olhar para essa pessoa, minha amiga, meu irmão, meu querido, e dizer, isso é demônio. Porque não é, irmãos. Essa pessoa só está desregulada, e isso pode ter a ver com os traumas que ela enfrentou. Né? Então, se eu tenho... pronto, a raiz da ansiedade é o medo. Tá? Vamos focar nisso, é o medo. Eu tenho medo, por exemplo, do que as pessoas vão pensar de mim. E isso faz com que eu tenha pânico de estar aqui em cima. Algumas pessoas vão vir aqui muito bem, como é o caso do Rui. Outras pessoas vão disfarçar muito bem, como é o meu caso. Outras pessoas nem vão subir aqui. Não vai conseguir nem aceitar. Se aceitar no dia, vai ligar para cancelar, porque deu dor de barriga, deu não sei o quê, deu dor de garganta. O corpo ali tentando proteger as emoções desse ser humano. Então, por quê? Porque eu acredito que algo de muito ruim vai acontecer. Porque para mim é muito ruim, né, a opinião dos outros, o julgamento, o pré-julgamento. Então, isso vai fazer com que essas pessoas tenham crises, tenham pânico. Então, assim, as situações não são iguais para todo mundo. Não é tudo igual para todo mundo. E por isso a gente precisa ter muito cuidado, muita empatia, muito amor com as emoções dos nossos irmãos. Né? Com o que as pessoas passam, estão passando. Às vezes a gente olha e fala, ai meu Deus, que besteira, é só subir lá, falar um negócio e sair. Não é, irmãos. Para quem tem crises de ansiedade, não é só isso. É um transtorno gigantesco. Mas eu tenho uma notícia talvez não tão boa para te dar. Você só se cura fazendo. Só se cura fazendo. Quanto mais você fizer e perceber que não morreu, sobreviveu, está tudo bem, estou vivo ainda. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, tudo bem. Acontece, é seu direito. Então, isso a gente vai mostrando para o nosso cérebro. Ó, relaxa, está tudo bem, cara. Eu não vou morrer, não morri ontem, anteontem. Então, exato, nós precisamos de evidências. Só a força do pensamento não é suficiente. Então, assim, Mateus 6, 31, 33, Jesus vai dizer, não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir, porque o vosso Pai cuidará de vocês. Essa preocupação não é uma preocupação como muitas vezes Paulo disse, eu estou preocupado com a igreja, né? Estou preocupado com vocês, tenho orado. Não, é essa preocupação que leva ao adoecimento. É uma preocupação excessiva, que tem como raiz o medo. Né? Então, é o medo do que será que vai acontecer comigo. E, infelizmente, isso pode sim estar relacionado com a falta de confiança em Deus. Né? Não vou dizer que é falta de Deus, mas vejam como a falta de confiança de que Deus pode me suster, me prover, me guardar, me proteger, entra em contraste com todos esses medos de que talvez eu deveria fazer alguma coisa. Então, também não significa que a gente não deva se planejar, né? Porque a palavra é bem clara que se alguém não quer trabalhar, não coma também. E Deus também revelou ali a José em Gênesis o que ia acontecer os anos de fome para que ele se planejasse. Então, o planejamento ele é diferente da preocupação excessiva que nos adoece. Então, o que o Senhor ele fala para nós sobre isso? Foca no agora, no que é realmente importante, que é o quê? Estar na presença dEle.
Quando ele está com Marta e Maria e Marta está lá nos afazeres, ele fala, você está fadigada e ansiosa por muitas coisas. A gente não sabe o que se passava no coração e na cabeça dela, mas quando o Senhor fala por muitas coisas, ele está querendo dizer o quê? Ela não está preocupada só com a casa, só com a hospedagem, né? Que para eles é muito importante. Tem muitas coisas. E tem gente que sara a sua ansiedade dando faxina. Né? Tem gente que está nervosa, surtada, a mulher vai dar uma faxina, ela diz que se acalma. Tudo bem. Então ela estava ali nesse nível, completamente transtornada, e o Senhor Jesus vira e fala, Marta, você está aí preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas só uma, nesse momento, só uma é necessária. E eu não vou tirar isso da Marta. Ninguém vai tirar isso da Marta. Isso não vai ser tirado dela. Ela vai continuar aqui, da Maria, perdão. Ela vai continuar aqui ouvindo a minha palavra. Então, às vezes, a gente está dentro da casa do Senhor uma vez por semana, 1h30 e tá. Ai, o que será que eu faço amanhã para o almoço? Meu Deus, mas será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu apaguei o fogo? Será que eu apaguei a luz? A gente não consegue estar vivendo o momento presente. E o que Deus está dizendo para essas pessoas, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, o que é que vocês vão comer. Ele não está dizendo, larga para lá e vem viver aqui de boaça que vai cair do céu. Não, ele está dizendo, aproveitem o momento presente. A ansiedade, ela está numa mente focada no futuro, e é no futuro catastrófico, não é nem no futuro planejador, é no futuro onde eu acredito que as coisas vão dar errado. Eu tenho tanta certeza que vai dar errado. Vamos voltar aqui para a situação de falar em público. Eu tenho tanto medo e acredito que vai dar errado. E aí, meu pensamento, qual a minha emoção? Ansiedade, nervosismo. Né? Fico ali sem conseguir raciocinar direito. Meu comportamento, eu chego aqui, não consigo falar, esqueço o que eu ia dizer. Gaguejo, alguém levanta e vai embora. Qual é a minha resposta? Eu sabia que ia dar errado. Mas vocês percebem como que uma coisa levou a outra? Nós nos sabotamos constantemente, por isso a palavra de Deus diz, estejam atentos. A sua mentalidade é o que você pensa, como você pensa, os seus pensamentos. Falando um pouquinho sobre a depressão. Irmãos, resumidamente, bem mal e porcamente. Resumidamente, a depressão, a gente fala sobre 3 Ds. Desespero, desamparo e desesperança. E isso é fácil de encontrar ali no relato de Elias. 1 Reis 19. Qual é o comportamento? Solidão, isolamento, prostração. Né? Tá ele dormindo, o Senhor chega para ele e fala, levanta e come. Ele levanta, come e faz o quê? Dorme de novo. Né? Não era anemia, era mesmo prostração. Isolamento, saiu, foi lá, entrou em desespero, minha vida vai morrer, fui ameaçado de morte, não tem mais solução para mim. E aí, olha que coisa linda, quando eu falo sobre um Deus que acolhe e motiva. Quando Deus chega para falar com Elias, ele não fala assim, Elias, sério? Sério? Depois de tudo que a gente passou juntos, não tem vergonha não, Elias? Você é um homem de fé, uma referência para Israel. Não, irmãos, não. E depois um Deus que conhece o coração do homem, mas quer ouvir o homem. Ele fala, Elias, o que você está fazendo aqui? O que se passa? Isso é acolhimento, irmãos. A gente não pode partir do princípio que sabemos tudo sobre todos os problemas existenciais. Nós precisamos ouvir as pessoas só querem ser ouvidas na maioria das vezes. E o Senhor conhecia isso muito bem. Então o mestre disse, Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Elias fala, fiz lá o que fiz, a rainha prometeu que vai me matar, não tem ninguém comigo, pode tirar minha vida, eu não quero mais nada. Acaba comigo aqui agora. Um estado que hoje, se ele relata esses sintomas, olha, depressão profunda gravíssimo, Elias. Mas o Senhor, o que o Senhor faz com Elias, irmãos? Ele não julga, não condena. O Senhor, ele acolhe com tanto amor, ele alimenta Elias fisicamente. E depois chama, Elias levanta, vai, e ele fala assim, Elias, e olha como ele contradiz o desespero, o desamparo e a desesperança. Ele fala assim, Elias, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Isso é muita gente, Elias. Não precisa achar que você é o único, que você está sozinho, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Uma sensação de que eu estou sozinho no mundo, ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém está nem aí para mim. E realmente ninguém foi atrás de Elias, irmãos. Ele estava lá mesmo, largado. Mas o Senhor, ele fala, você não vai morrer.
você não está sozinho. E o Senhor fala para ele, você ainda tem que levantar outra pessoa no seu lugar. Ou seja, Deus está dando a ele o quê? Um propósito. Ele está dizendo, não acabou. Ainda há esperança, ainda há coisas para fazer. Ainda há coisas que você precisa resolver. E Deus pega Eliseu e coloca a tiracolo de Elias. Irmãos, não foi só um propósito. Vai ficar colado em Elias até Elias ser levado ao céu. Eu imagino Deus pensando assim, não vamos mais deixá-lo sozinho nem um minuto. Pode ser perigoso para ele mesmo. Então ele passa por ali, pega Eliseu e Eliseu cola nele. Ele fala, Eliseu, meu filho, dá um tempo, né? E Eliseu, não te deixo. Eu tenho que ficar com você até o último minuto para receber o quê? Aquilo que ele queria, né? A porção dobrada. Vou ficar com você até vir os carros de fogo te levar. Estou contigo, irmãos. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, para estarmos só e abandonados. Mas a presença de Deus, ela nos acolhe. A presença de Deus, ela nos motiva. O que o Senhor disse para Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus motivacional. Deus podia ter dito para Josué, então Josué, você está de luto aí, né? Sinto muito, vida que segue, levanta meu filho, você já viu como é que eu fui com Moisés. É só isso. Só vai e obedece. Mas não, irmãos, olha que Deus amoroso, que acolhe mesmo. Ele chega para Josué e fala, Josué, vai dar tudo certo, Josué. Eu estou com você, você vai conseguir. Não fica triste, não fica mal, não fica assim. Josué provavelmente estava triste por ter perdido Moisés, o seu mentor. Mas o Senhor acolhe Josué, dá a ele um propósito, dá a ele um sentido e a garantia de que estaria com ele. E, irmãos, talvez você pense, Tati, mas isso foi lá para Josué. Não foi, porque, olha, Hebreus 13, 5 repete a mesma palavra. O escritor diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Então não cai nessa de que o Velho Testamento não é para mim, irmãos. Não, está repetido aqui, então agora talvez você consiga pegar. Se agarra nessa palavra. Ore, fale com o Senhor, contra-argumentando dentro da palavra. Senhor, a tua palavra. Se Deus te pedir ali, outro dia eu vi o Hernandes, não foi o Hernandes, foi o Nicodemos. Ele dizendo assim, se Deus te pedir 2 ou 3 razões para atender a tua oração, você tem? E um bom argumento, irmão, é a palavra. Fala, Senhor, a tua palavra disse que tu estarias comigo. Cumpra a tua palavra e não me desampare. Essa palavra tinha sido dita antes por Moisés ao povo de Israel e a Josué. E Deus reforça a palavra. E os escritores hebreus reforçam a palavra. Quando Deus chega para Gideão, o que ele fala? O Senhor é contigo, homem valente. Homem valente que está escondido, fazendo as coisas em outro lugar para ninguém te pegar. Vai nessa tua força, nessa força do Deus contigo, nessa força da presença de Deus contigo e livra Israel. Ele não chegou só mandando, só dando ordem, mas ele fala, o Senhor é contigo, homem valente. Palavras, irmãos, que acalentam a nossa alma. E é isso que nós precisamos buscar em Deus. É isso que nós precisamos buscar ser pessoas. Irmãos, se você entrar na página da igreja hoje, o que está lá? Uma igreja que acolhe, prepara e envia. Nós precisamos aprender a acolher como o Senhor. Nós precisamos aprender a não condenar, a não julgar, parar de ficar tentando tomar o lugar do diabo. Esse lugar já está ocupado, irmãos. O lugar de acusador já tem uma pessoa ali. Para com isso. Não precisamos disso. Não precisamos de pessoas que têm medo de dizer, que estão com medo. Que não querem dizer, que estão desesperadas, que estão deprimidas, que estão tristes, que não estão vendo solução. Não é disso, irmãos. Nós precisamos ouvir essas pessoas. E não é para dizer, você não lê a Bíblia, não. Não é para dizer isso, irmãos. Ela tem a Bíblia. E se ela está nessa situação, porque ela não está conseguindo viver aquilo, é para dizer, olha, vou fazer com você um propósito de oração. Eu vou fazer junto com você um devocional baseado nisso. Você quer? Você quer que eu ore junto com você? Irmãos, às vezes a gente não consegue orar. O salmista passou por isso tantas vezes. Se a gente lê o livro de Salmos, foram tantas crises de pânico, de ansiedade. Tem capítulo que chega a dar um negócio. Você para de respirar enquanto está lendo.
Há um sofrimento profundo. Nós precisamos nos sentir à vontade e confortáveis para chegar um para o outro e dizer: não estou suportando, não estou conseguindo, não estou aguentando, não está dando para mim, não estou sabendo como avançar, estou empacado aqui nesse lugar. Me ajuda. E o outro dizer para ele: você não está sozinho. Eis o propósito de Deus para a sua vida. Foi para isso que Deus te chamou. E nós vamos juntos. É isso que as pessoas precisam ouvir. Para terminar, somente quando a presença de Deus está sobre nós, é que nós podemos contemplar e compreender a sua glória e a sua vontade. E nós precisamos buscá-la. E precisamos estar sensíveis a ela para podermos desfrutar de tudo o que ela nos proporciona. Como foi falado aqui na semana passada, existe ali a salvação imediata e gradativa, né? Eu não vou dizer salvação, o ser salvo, né? Mas a santificação, o andar com Deus, o ser cheio de Deus. Então você se converte, reconhece o Senhor, aceita o Senhor e você recebe. Mas é possível ter mais. É possível ter muito mais. Até termos a mentalidade dele. Até que ele governe a nossa vida, os nossos pensamentos. A ponto que mesmo quando a gente fizer coisas pela inclinação da nossa carne que vamos fazer, a gente sinta no mínimo um remorso. Uma tristeza, um negócio de... Meu Deus, aquela tristeza segundo Deus que opera arrependimento, lembra? Que nos leva para um outro lugar. 2 Crônicas 15:2 diz assim: ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. O Senhor quer estar em nós, mas nós precisamos ter um tempo disponível, que tem interesse nisso, que busca a presença do Senhor e que está sensível à presença de Deus. Efésios 5:18, também é uma passagem conhecida que vai dizer: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher. E a palavra aqui no original é tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Ou seja, vocês já têm ali dentro de vocês, mas completem até o máximo pelo Espírito Santo. Como? Ele continua falando entre si com os salmos, na comunhão, irmãos, na vivência. Hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai. Irmãos, eu nem vou falar sobre o poder da gratidão na saúde mental, pesquisem isso, pelo amor de Deus. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem, irmãos, tudo o que nós precisamos, se nós estivermos abertos a entender, a conhecer, a deixar que o Espírito Santo nos mova, nos direcione. Além disso, nós temos o corpo de Cristo, irmãos, nós somos um só. Nós estamos aqui uns para os outros. Se você está triste, se você está deprimido, se você não sabe o que fazer, abra sua boquinha maravilhosa com alguém e conte o seu problema. E você é alguém que ouviu que essa boquinha maravilhosa disser: pelo amor de Deus, tenha a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus, acolha essa vida, pelo amor de Deus. Lucas 24:32 para acabar, irmãos. Os discípulos no caminho de Emaús, o que eles falam depois que já era tarde demais? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então, às vezes, a presença de Deus, irmãos, está palpável, está entre nós, está falando conosco e nós estamos simplesmente escolhendo não dar ouvidos, não dar atenção, não sentir aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.